Amados, um texto muito conhecido em 1 Reis, capítulo 17, que todos nós já ou lemos, ou ouvimos, ou a gente até assistiu algum filme, alguma novela, né, a respeito desse texto. Aleluia. Mas aqui a Bíblia diz que Israel estava passando por um tempo de idolatria. Israel estava passando por um tempo onde o rei Acabe, ele estava levando ao povo a uma idolatria sem tamanho, onde eles construíram o templo para Baal, onde eles estavam fazendo tantas coisas que não estavam agradando a Deus. E aqui no versículo de número 1, no capítulo 17, diz que Elias enfrenta o rei Acabe. E ele fala ali no versículo 1, ele diz assim, ó, o texto está falando: ora, Elias de Tibes, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Tu imagina aqui, querido, que Elias, aleluia, ele enfrenta um rei. O rei tinha autoridade para mandar decepar a cabeça dele se ele quisesse. O rei tinha autoridade para mandar prender. Mas Elias tinha autoridade de Deus. Elias tinha autoridade de Deus. Elias era um representante de Deus na terra. E aqui ele não deixa por pouco. Ele diz, ó, é pela minha palavra, é mediante a minha palavra que não vai chover. Olha a ousadia de Elias. Elias está dizendo que mediante a palavra dele não vai chover. Aqui eu vejo Elias tomando um posicionamento. E eu pego um gancho aqui, com essa ousadia de Elias, falando acerca dessa palavra, onde estamos falando de projetar mais um ano. Onde está o nosso posicionamento? Ou como estamos se posicionando nesses dias? Elias, ele enfrentou o problema. Aqui era um problemão. O povo estava ficando idólatra por causa do rei, por causa do governo, onde eles sacrificavam até crianças, né? Eles entregavam as crianças aos deuses, né? Você pode ler os outros capítulos ali, vai falar de Baal, vai falar de outros deuses, né? Se você ler o capítulo 16. Mas Elias, ele tomou um posicionamento, ele disse, ó, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto minha palavra. Sabe o que eu entendo aqui? Nesse primeiro versículo. Cuidado com as palavras. Elas podem trazer ou evitar uma tempestade. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado daquilo que sai da sua boca. Ainda mais num ambiente profético como esse. Cuidado. Você é filho de Deus. Cuidado com o que sai da sua boca. Elias aqui falou e não choveu, queridos. Nem orvalho. Olha que tremendo. Cuidado com o que você vai profetizar. Cuidado com aquilo que vai sair da sua boca. Quem sabe você está numa raiva santa lá, né? Você está explodindo. Você está irado. Quando vê sair algo da sua boca. Cuidado. Cuidado.
E Elias, primeiro de tudo, ele vai falar, é a palavra dele, aleluia. Mas no verso 2 vai falar outra coisa. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha que tremendo, queridos. Primeiro, Elias fala. Segundo, Deus fala a Elias. Que Deus é esse? Eu anotei algo aqui. Primeiro a minha palavra. Segundo a palavra do Senhor. Primeiro Elias fala. Depois o Senhor fala. E algo que eu anotei aqui. Quanto mais você reclama, mais demora a tua vitória. Quanto mais você reclama, mais demora a tua vitória. Sabe por quê? Deus, ele é um Deus educado. Deus é um cavalheiro. Ele espera você falar, depois ele responde. Só que depois não adianta você dizer assim: Deus, mas por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que disso? Por que daquilo? Ei, presta atenção naquilo que você falou a Deus, ou aquilo que você orou a Deus. Quem sabe você orou de uma maneira que Deus está respondendo. Porque a Bíblia diz que não recebemos porque pedimos mal. Muitas vezes a gente atropela o processo. Muitas vezes a gente atropela aquilo que Deus ia fazer, mas a gente vai lá e se intromete. Né? Então, a primeira ordem que Deus dá para Elias, ele vai falar: sai daqui e vá para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então, Elias primeiro, ele fala aquilo, ele enfrenta o rei, ele enfrenta Acabe. Mas depois que ele enfrenta Acabe, Deus sabe dos planos do inimigo, então ele fala: ó Elias, sai daqui, vai lá para Querite. E tu indo para Querite, Elias, eu já preparei tudo. Vai ter carne e pão e água do ribeiro para te tomar. Olha que tremendo. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Não insista em ficar em lugares que o Senhor mandou você sair. Essa semana eu estava orando por algo e veio de encontro essa palavra no meu coração, de uma decisão que eu tinha que tomar. E Deus começou a falar comigo através dessa palavra, para mim não insistir. A gente quer insistir: naquele lugar eu tenho amizades, naquele lugar eu tenho pessoas queridas, o ambiente é bom. Mas Deus começa a falar ao meu coração: não, mas teu lugar não é aqui, teu tempo aqui acabou, sai daqui. Vai para o lugar que eu estou te direcionando agora, que eu tenho tudo preparado. Tem algo preparado para você. Mas muitas vezes a gente não está entendendo. Deus fala e a gente não entende. Deus está falando e a gente não está entendendo. Depois disse: mas eu já fiz um projeto de vida. Mas eu estou 2 anos insistindo nisso aqui. Mas você orou a Deus para saber se é mesmo a vontade de Deus? A gente quer muitas vezes a nossa vontade. A gente procura a nossa vontade. Venha a nós o meu reino, não o reino dele. É ou não é verdade? Então a gente precisa entender, queridos, que tem lugar que muitas vezes Deus manda a gente sair. Ele fala: ó, sai. Vai lá pro Vale do Querite, vai
Vai lá que eu tenho tudo preparado para ti. Versículo 3, como eu falei ali, né? Esconda-se. Tem tempos que você aparece, mas tem outros que Deus te esconde. Você já viu isso? Você que prega a palavra, você já reparou isso? Que muitas vezes Deus nos coloca em evidência. Tem convite para pregar, tem convite para isso, tem convite para aquilo. Mas chega um tempo que o Senhor nos esconde. Ele diz, ei, ó, baixa a tua bolinha e eu vou te colocar lá em Querite. Tu vai ficar um tempinho com os corvos lá. Tu vai ter que tomar um pouquinho da água do ribeiro. Tu vai ter que aprender um pouco comigo. Você está entendendo a palavra, querido? Tem vezes e ocasiões que o Senhor muitas vezes tem que nos esconder. Quem sabe você está passando por um vale. Quem sabe você está passando por uma situação e você não está entendendo. É o Senhor te guardando. É o Senhor te escondendo. É o Senhor te tirando da evidência. Te colocando num lugar onde Ele escolheu para você ficar. Não insista em sair desse lugar enquanto o ribeiro não secar. Você reparou no texto que Elias só saiu daquele lugar quando o ribeiro secou? O Senhor, Ele sustentou Elias até o ribeiro secar. Aleluia. Tem recurso que o Senhor entrega na tua mão por um tempo, querido. Ele te entrega o recurso, às vezes até um tempo, depois agora tu consegue caminhar sozinho, vai. Aproveita. Hoje eu escutava um testemunho de uma pastora que ela queria muito ganhar um perfume da Carolina Herrera. Ela disse, era o meu sonho ganhar um perfume da Carolina Herrera, para meninos cultos de mulher cheirosa, com perfume importado. E ela disse que sempre esquecia de colocar o perfume para meninos cultos, né? O perfume estava lá guardadinho. Até que um dia chegou uma sobrinha dela, disse, fulano, vamos pro culto. Diz que a fulano tomou banho e tudo, ela sentiu o cheiro do perfume importado na casa toda. A menina tinha tomado um banho com o perfume dela. Daí ela disse assim, mas Senhor, o perfume que eu tanto orei e pedi. Daí disse que Deus falou com ela, disse assim, olha, eu te dei a benção, mas tu não soube aproveitar a benção. Daí o que ela quis dizer com essa história? Ela disse assim, muita gente está com a benção, mas a gente não sabe aproveitar, Deus entrega para outro. Deus entregou para outro. Então aproveita. Deus está te abençoando, aproveita, querido. Deus te abençoou com perfume, bota o perfume. Deus te abençoou com tênis, bota o tênis. Não fica guardando para os outros usar depois. É ou não é verdade? E algo que, antes de eu me aprofundar no texto aqui, queridos, algo que me chamou a atenção, eu estudei, que Elias, ele veio de Tisbe, em Gileade. Você já percebeu disso? Onde é que fica Tisbe? Você nunca parou para pensar onde é que fica Tisbe? Historiadores dizem que Tisbe fica atrás das montanhas de Gileade. Nem no mapa, às vezes, não se acha de tão pequenino que é o lugar. E se a gente vai se aperceber nesses detalhes, que Deus ele escolhe pessoas especiais em lugares improváveis. Deus nos escolheu aqui na Boa Saúde, aleluia. Lugar que às vezes, eu não vou lá porque lá é na Boa Saúde. Mas Ele nos chamou, querido, para fazer a obra nesse lugar. Ele nos chamou para fazer a diferença nesse lugar. Como diz, como é que pode vir uma boa coisa lá daquele lugar? Elias veio de Tisbe. Eu nem sabia que existia esse lugar.
Mas o Senhor chamou ele, escolheu ele lá daquele lugarzinho. Amém? E Deus, ele esconde Elias. Ele esconde Elias não é para matá-lo. Ele esconde Elias não é para matar o chamado dele. Ele esconde Elias para protegê-lo. Deus quer proteger Elias, porque ele sabe dos planos de Acabe. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que eu e você precisamos respeitar o tempo de Deus e o processo de Deus. Você pode colocar num papel, na virada do ano, você pode ir lá preencher os seus sonhos, seus projetos. Mas se você não respeitar o tempo e a vontade de Deus, nada vai acontecer. Se Elias tivesse saído daquele lugar onde Deus mandou ele ficar, porque foi uma ordem, ele falou: sai daqui. É uma ordem. Se ele não respeitasse, ou seja, ele não obedecesse o processo de Deus, quem sabe outra hora ele poderia morrer de fome, pastor Jorge, morrer de sede, porque na terra não chovia, o céu se cerrou, não chovia, não tinha nem orvalho. Quem sabe ele ia passar fome. Mas Elias teve que respeitar o processo e o tempo de Deus. Verso 4. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Quando Deus te entregar uma direção, queridos, e Ele entrega muitas vezes essa direção para nós, para mim, para você, o que precisamos fazer é obedecer a direção. Porque Ele já preparou tudo para mim e para você. A palavra que o bispo tem entregado nesses dias é uma direção de Deus. E se nós não pegarmos essa direção que Deus está passando, outrora não vamos experimentar daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Deus já preparou tudo. Você imagina o sobrenatural, aleluia. Olha o sobrenatural, eu nunca vi na Bíblia onde corvos vieram alimentar um homem. Você já leu isso na Bíblia? Eu acho que só tem nesse capítulo. Onde animais vinham com pão e com carne para alimentar um ser humano. Tem uma passagem onde Pedro vai pescar e sai uma moeda da boca do peixe, aleluia. Mas onde vem corvos com pão e carne, querido. Isso é sobrenatural de Deus. Isso é sobrenatural de Deus. Aqui eu entendo que Deus, Ele faz de tudo para mim e para você. Ele move o sobrenatural para te abençoar, querido. Não é qualquer coisinha, é algo sobrenatural. Tu imagina os corvos vindo assim, ó, descendo o ribeiro assim. Está chegando a minha carne. O que será que Deus mandou agora? Será que foi contra filé ou picanha? Que pão que é que está vindo aí? Será que pão massinha? Será que é pão de X? Que pão que é? Será que é um maná do céu? Você está entendendo que bênção Deus está me entregando hoje? Que vitória que Ele está me entregando hoje? Vinha do céu, querido. Era algo que vinha do céu. Creio que não era qualquer corvo, não. Aleluia. Deus nunca te dará uma direção sem preparar tudo. Tenha fé. Escute. Tenha fé. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Tenha fé. E nada vai faltar. Pegou? Tenha fé e nada vai te faltar.
na parte B do versículo ali 4, Deus ele usa o corvo para suprir a necessidade de Elias. Então nunca duvida do que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Não duvida do poder de Deus, queridos. Não duvida. Quem sabe a tua fé está esmorecida nesses dias. E muitas vezes a nossa fé fica esmorecida. Muitas vezes a nossa fé fica abalada. Muitas vezes a nossa fé parece que está tão pequenininha. Fica pensando assim, será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que Deus vai fazer? Esse será não existe, querido. Ele vai fazer. A gente tem que mudar nosso linguajar. A gente tem que ser uma boca de profeta nesses dias, querido. O ano ainda não acabou. Boca de profeta, não boca de reclamão. Não boca de como é que é? De povo do Egito, que está saindo do Egito, que só murmurava. Mas boca de profeta, boca de Elias. Nós temos que determinar a palavra, nós precisamos declarar a palavra. Se Deus falou, está falado, e eu vou pela promessa de Deus. Ainda não aconteceu, aleluia, mas eu creio que vai chegar a minha vez. Porque se você ficar pensando assim, veio por mão, mas para mim não veio. Ei, para de choramingar, levanta a tua cabeça. Eu escutava um testemunho de uma missionária e ela ganhou um neném e ele era especial. Cresceu, especial, e ela lutando ali, criança especial, e ela orou a Deus e pediu uma menina. A menina também veio especial. E ela entrou em depressão. E ela começou a chorar uma madrugada e dizer: Deus, por que o Senhor me deu 2 crianças especiais? E quando ela foi passar pela frente do espelho, Deus mandou ela parar. E mandou ela se olhar no espelho. E disse: olha no espelho. E disse assim: até quando tu vai ser como a mulher de Ló? Olhando para trás. Eu não te chamei para ser uma estátua de sal. Eu te chamei para ser sal da terra. E ali ela disse que levou um choque, porque Deus estava falando muito forte com ela. E Deus falou: mulher, levanta a tua cabeça e tenha coragem. Sabe, muitas vezes a gente perde as forças. A Bíblia vai falar: tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. E ela dizendo essa frase ali: mas como é que eu vou vencer o mundo se a luta é tão grande? A luta é grande, é ferrenha. E Deus falando com ela: levanta a tua cabeça, luta. Sabe, isso aí serve para nós. Levanta a tua cabeça, luta. Não esmurece. Para de reclamar. Busca a Deus. Te consagra a Deus. Não deixa o inimigo colocar minhoca na tua cabeça. Não deixa o diabo dizer que tu é um derrotado. Não, tu não é. Tu é filho e filha de Deus. Você foi chamado para fazer algo grande para Deus. Nós somos comissionados, querido. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você está entendendo a profundidade da palavra, querido? Você não é qualquer um. Isso que muita gente aceita aquilo que o inimigo quer que a gente pense que a gente é. Ele começa ali: mas eu não vou conseguir mesmo. Mas isso e aquilo. Levanta a tua cabeça. Te consagra a Deus. Hoje no serviço eu cheguei, ontem fui em Porto Alegre para fazer uns exames. Bateria de exame que eu sempre faço, cada 2 meses. E eu cheguei na empresa, o pessoal que trabalha no meu setor não conseguiu resolver um problema e eu tive que chegar de manhã. Ninguém conseguia arrumar, Fernando, uma máquina no verniz UV. E eu disse assim: Deus, eles não conseguiram. Mas se eu conseguir, hoje de noite eu vou testemunhar.
mas eu quero dar meu melhor, Senhor. Eu levei 30 minutos, eu fiz tudo serviço. Por quê? Porque eu entreguei nas mãos de Deus, eu confiei nele, querido. E depois ele perguntar: o que tu fez aí? Eu disse: é um segredo. Você está entendendo? A gente precisa entregar para Deus, querido. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, será algo único. Será algo único. Não desista. Não retroceda. Não esmurece. Qual que é o segredo para recebermos do Senhor a providência? Isso é a chave da pregação nessa noite. Qual que é o segredo da providência? Você sabe? Alguém sabe? Qual que é o segredo da providência de Deus? E a gente aprende com Elias aqui, aleluia. No versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Esse é o segredo. O segredo é obediência. O segredo é obedecer. O segredo é se submeter à palavra do Senhor. Ei, o princípio continua o mesmo. Obediência. É obedecer. Você que é pai, você que é mãe, quando o filho te obedece, não é coisa boa? Mas quando ele te obedece, faz coisas que não te agradam, vai para caminhos que não te agradam, você fica como? Triste. Tu acha que Deus fica como? É a mesma coisa, querido. Então o segredo da providência de Deus, aleluia, é obediência, é se submeter à palavra do Senhor. O segredo de Elias era a obediência. Por isso que Deus o sustentou. Porque se ele fosse desobediente, pastor Jorge, ele não ia comer nem do pão, nem da carne, nem beber do riacho. Ele ia morrer nas mãos do rei Acabe. Quem sabe ele poderia ter sido decapitado. Mas como ele respirava, ele vivia, ele obedecia o Senhor. O Senhor levou ele ao vale de Querite ali. Amém? Versículo 5, a parte B. O que Deus faz em Querite com Elias? Você sabe o que Deus faz com Elias em Querite? Primeiro, ele esconde Elias. Segundo, ele alimenta Elias. Ou seja, no capítulo 17, ele esconde Elias. E no capítulo 18, você já leu o capítulo 18? Capítulo 18, verso 19. Abre comigo lá. 18, 19, diz assim, ó. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Ou seja, você vai pegar agora isso que eu vou falar. No capítulo 17, Deus esconde. Deus prepara Elias para a batalha. Mas no capítulo 18,
Deus, ele coloca Elias na vitrine. Ele traz de volta Elias e larga lá no Carmelo. E Elias, cheio do poder de Deus, Elias intima os 400 profetas de Baal, intima os profetas de, vocês podem vir tudo. E o que acontece? Cai fogo do céu, consome o altar. Deus, ele é Deus de milagre, de maravilha. Antes do Carmelo, aleluia, Deus vai te levar para Querite, queridos. Às vezes a gente está lá em Querite, guardadinho, escondidinho. A gente está lá em Querite tomando só a aguinha, se consagrando. Mas vai ter um tempo que Deus vai te levar para o Carmelo. Deus te esconde em Querite para te promover no Carmelo. Ou seja, o que eu vivo no meu processo, escute isso, é o que me habilita para viver o meu propósito. Vou repetir. O que eu vivo no meu processo é o que me habilita para viver o meu propósito. O que tu vai viver no teu processo, querido, quem sabe são as dores, quem sabe são as lutas, quem sabe são as dificuldades. Quem sabe é um casamento que não está muito bem. Quem sabe é uma luta com alguma coisa, com vício. Quem sabe é uma luta com você mesmo. Aleluia. Mas quando você vence o processo, vence essa caminhada, é Deus te habilitando para o propósito. Aleluia. Ninguém vive o Carmelo sem passar por Querite, querido. Ninguém vai viver a evidência sem passar por estar guardado por Deus, por estar escondido por Deus. Quantos de nós já passamos por Querite? Quantos de nós já passamos um vale, passamos uma luta? Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Eu vou estar encerrando. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Versículo 7. Quando o ribeiro secar, querido, é sinal de que Deus vai te levar para outro nível. Quando essa tempestade estiver passando, querido, quando essa luta estiver acabando, é um sinal que Deus vai te levar para outro nível. Você passou com excelência. Teve lágrima, teve choro, teve noites de agonia. Mas é um sinal de que Deus te habilitou para outro nível. Atente para os sinais de Deus, pois tudo passa. Tudo passa. Os ciclos passam. Fases passam. E a gente tem que aprender com isso. Fique de pé.